Você já sentiu que algumas de suas orações parecem não ser ouvidas? Já se perguntou por que algumas pessoas experimentam respostas rápidas e milagrosas, enquanto outras clamam por anos sem ver mudanças? E se eu te dissesse que existe um segredo sobre a oração que poucos cristãos conhecem, mas que pode transformar sua comunhão com Deus? Que há uma forma de orar que chega diretamente ao coração do Espírito Santo e move os céus a seu favor? Muitas vezes pedimos, clamamos e intercedemos, mas sem entender os princípios espirituais que fazem a diferença. Mas hoje, neste vídeo, você descobrirá verdades bíblicas que podem mudar sua vida de oração para sempre. A oração é o elo entre o homem e Deus, mas a forma como nos aproximamos dele faz toda a diferença. Há segredos espirituais que poucos compreendem, princípios escondidos na palavra que revelam como o Espírito Santo age quando um cristão ora com entendimento. O que faz uma oração ser poderosa? Como algumas palavras atravessam os céus e chegam até o trono de Deus? Nos próximos minutos, vamos explorar verdades profundas sobre a oração que tão poucos conhecem. Você aprenderá o tipo de oração que move o Espírito Santo, como evitar bloqueios espirituais que impedem sua oração de ser atendida, o segredo da intercessão eficaz, a chave bíblica para uma oração que traz resultados. Não saia antes do final, pois a última chave que revelarei pode ser a resposta que você tem buscado em sua vida espiritual. Antes de continuarmos, escreva nos comentários: eu creio no poder da oração. Isso não apenas fortalece sua fé, mas também ajuda esta mensagem a alcançar mais pessoas. Deixe também um gostei neste vídeo para espalhar a palavra de Deus ainda mais. Inscreva-se no canal se você deseja crescer espiritualmente e estar sempre aprendendo sobre a vontade de Deus para a sua vida. E lembre-se, sua oração pode mudar tudo. Vamos juntos descobrir como nos conectar profundamente com o Espírito Santo. Comente agora, paz em Cristo, e prepare seu coração, porque Deus tem algo poderoso para te revelar hoje. A oração que move o coração de Deus. A oração que verdadeiramente move o coração de Deus não é apenas aquela dita com palavras, mas sim a que vem do profundo da alma. Quando olhamos para a palavra de Deus, percebemos que o Senhor responde aos clamores que partem de um coração quebrantado e sincero. Mas o que significa orar com um coração verdadeiramente rendido? Tiago 5,16 nos ensina: a oração de um justo é poderosa e eficaz. Isso nos mostra que há uma condição espiritual que faz a oração ter efeito. Um coração arrependido e cheio de fé é o primeiro passo para tocar o céu. Deus não ouve apenas palavras, mas a sinceridade com que elas são proferidas. O rei Ezequias é um grande exemplo disso. Em 2 Reis 20:1-6, Deus envia o profeta Isaías para anunciar que sua morte estava próxima. No entanto, ao ouvir essa palavra, Ezequias ora ao Senhor com lágrimas e súplicas sinceras. Deus responde ao seu clamor e acrescenta mais 15 anos à sua vida. Esse episódio nos ensina que Deus se move quando oramos com um coração totalmente dependente dele. Outro exemplo impactante é o de Ana, mãe do profeta Samuel. Em 1 Samuel 1:10-20, vemos que Ana clamava com tanta intensidade que o sacerdote Eli pensou que ela estivesse embriagada. No entanto, ela estava apenas derramando sua alma diante de Deus. Como resultado, sua oração foi atendida e ela recebeu o filho que tanto esperava. Jesus também nos ensina sobre a persistência na oração. Em Lucas 18:1-8, ele conta a parábola da viúva persistente, que não desistiu até que o juiz lhe fizesse justiça. Isso nos mostra que devemos orar sem cessar, confiando que Deus responderá no tempo certo. O Espírito Santo é nosso intercessor. Romanos 8:26 diz:
O próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Muitas vezes não sabemos como orar, mas quando entregamos nossa oração ao Espírito Santo, ele clama por nós de forma sobrenatural. Se suas orações parecem não ser ouvidas, pergunte-se: estou orando com sinceridade? Meu coração está rendido diante do Senhor. Estou permitindo que o Espírito Santo me guie. Agora, como um ato de fé, escreva nos comentários: Senhor, eu confio em Ti. Declare essa verdade, pois sua oração está chegando ao coração de Deus. O poder da oração em tempos de tribulação. Em tempos de tribulação, nossa maior arma é a oração. Quando as dificuldades chegam, a Bíblia nos ensina que devemos recorrer ao Senhor, pois Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Salmo 46:1. O desespero pode tentar nos dominar, mas quando dobramos nossos joelhos e clamamos com fé, o sobrenatural acontece. Davi enfrentou incontáveis batalhas, perseguições e traições, mas nunca deixou de buscar a Deus. No Salmo 34:17 ele declara: os justos clamam e o Senhor os ouve. Ele os livra de todas as suas tribulações. Essa verdade nos lembra que nenhuma oração sincera passa despercebida aos olhos do Senhor. Outro exemplo marcante está em Atos 16, 25, 26, quando Paulo e Silas foram lançados na prisão injustamente. Mesmo em meio ao sofrimento, em vez de se lamentarem, começaram a orar e cantar louvores. Então, algo extraordinário aconteceu. Um terremoto sacudiu os alicerces da prisão, as portas se abriram e as correntes foram quebradas. Esse episódio nos ensina que, mesmo no meio da tribulação, a oração tem o poder de trazer libertação e milagres. Jesus, no momento mais difícil de sua vida terrena, orou com tamanha intensidade que seu suor se tornou como gotas de sangue. Lucas 22:44. Ele sabia que a oração era sua força antes de enfrentar a cruz. Isso nos ensina que, nos momentos de maior dor, devemos buscar a presença de Deus com fervor e confiança. Quando enfrentamos tribulações, devemos lembrar do que diz Filipenses 4:6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. A ansiedade pode nos enfraquecer, mas a oração nos fortalece e nos faz confiar plenamente em Deus. Agora, escreva nos comentários: minha fé está em Deus. Declare essa verdade e creia que Ele está ouvindo sua oração, mesmo nos momentos mais difíceis. Oração e a resposta. De Deus, a oração não apenas nos fortalece espiritualmente, mas também abre portas para que Deus responda de maneira sobrenatural. Muitas vezes pedimos algo a Deus e ficamos esperando uma resposta imediata. Mas será que sabemos reconhecer as diferentes formas como Ele nos responde? A Bíblia nos ensina que Deus pode responder às orações de 3 maneiras principais. Sim, não e espere. Às vezes, Deus nos concede exatamente o que pedimos, como vemos na história do rei Salomão, em 1 Reis 3:5-14, onde ele pediu sabedoria e Deus o abençoou abundantemente. No entanto, há momentos em que Deus nos diz não, pois Ele tem algo melhor para nós, assim como Paulo experimentou em 2 Coríntios 12, 7, 9. Quando pediu que Deus removesse um espinho em sua carne, mas recebeu a resposta de que minha graça é suficiente para você. Outras vezes, Deus nos pede para esperar. Em Abacuque 2:3, a palavra nos diz: ainda que demore, espere, porque certamente virá e não tardará. Esse é um dos momentos mais difíceis para muitos cristãos, pois exige fé e paciência. Ana, mãe de Samuel, esperou anos para ter um filho, mas sua perseverança em oração resultou em uma resposta poderosa de Deus. 1 Samuel 1:20. Deus também pode nos responder de maneiras inesperadas.
Podemos estar esperando um milagre extraordinário, mas ele pode agir por meio de circunstâncias diárias. Elias, por exemplo, esperava ouvir Deus em um grande vento ou terremoto, mas o Senhor falou em um sussurro suave. 1 Reis 19, 11, 12. Muitas vezes, a resposta de Deus não é espetacular aos olhos humanos, mas é eficaz e perfeita para o nosso propósito. Além disso, é importante lembrar que Deus nos responde conforme sua vontade. 1 João 5,14 nos ensina: se pedirmos algo segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Isso significa que a oração eficaz não está baseada apenas no que queremos, mas no alinhamento com os planos divinos. Quando oramos de acordo com a vontade de Deus, nossas petições se tornam alinhadas ao seu propósito eterno. Por isso, devemos confiar que Deus está ouvindo, mesmo quando a resposta não é imediata ou conforme esperamos. Às vezes, Ele nos molda e prepara nosso coração antes de liberar a bênção que pedimos. Como Jeremias 29:11 declara: porque eu sei os planos que tenho para vocês, planos de prosperidade e não de calamidade, para lhes dar um futuro e uma esperança. Se você tem orado e ainda não viu a resposta que deseja, continue confiando. Deus nunca se atrasa e sempre responde no tempo certo. Enquanto isso, permaneça em oração, fortalecendo sua fé e confiando que Ele está no controle. Agora, escreva nos comentários: eu confio nos planos de Deus. E compartilhe essa mensagem com outras pessoas, para que mais vidas sejam fortalecidas pela oração. A oração que liberta e transforma. A oração tem o poder de transformar vidas, curar feridas e trazer libertação. Ao longo das Escrituras, vemos incontáveis exemplos de pessoas que foram restauradas e libertas pelo poder da oração. Mas como podemos experimentar essa transformação em nossas próprias vidas? A libertação espiritual começa com uma oração sincera e cheia de fé. Jesus disse em João 8,36: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Isso significa que a verdadeira liberdade vem quando nos rendemos completamente a Deus e buscamos sua presença em oração. Um dos maiores exemplos bíblicos de libertação através da oração está em Marcos 5:1-20, na história do endemoninhado gadareno. Esse homem estava aprisionado por espíritos malignos, vivendo isolado e atormentado. No entanto, quando encontrou Jesus, sua vida foi completamente transformada. Jesus o libertou com uma palavra, mostrando que nenhuma opressão espiritual pode resistir ao poder da oração e do nome de Cristo. Outro exemplo poderoso é o de Pedro em Atos 12:5-11. Ele estava preso, esperando ser executado, mas a igreja orava incessantemente por sua libertação. Deus respondeu àquelas orações enviando um anjo para libertá-lo da prisão. Essa passagem nos ensina que quando oramos com fervor, Deus pode agir de maneiras que vão além da nossa compreensão. Além da libertação espiritual, a oração também nos liberta de medos, ansiedades e preocupações. Filipenses 4:6-7 nos instrui: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quando colocamos nossas ansiedades diante de Deus, recebemos uma paz que transcende qualquer circunstância. A transformação pela oração também pode ser vista na vida de Paulo. Antes um perseguidor da igreja, Paulo teve um encontro com Jesus no caminho de Damasco. Atos 9:1-19. Após esse encontro, sua vida foi radicalmente mudada. Ele passou de perseguidor a apóstolo e sua comunhão com Deus foi fortalecida pela oração contínua. Se você deseja experimentar uma transformação verdadeira em sua vida,
Comece a orar com sinceridade e persistência. Deus deseja libertar você de tudo o que o aprisiona e renovar sua vida para um propósito maior. Agora, escreva nos comentários: "A oração me liberta", e compartilhe essa mensagem para que mais pessoas sejam encorajadas pelo poder da oração. A oração como caminho para a intimidade com Deus. A oração não é apenas um meio de pedir bênçãos ou buscar ajuda nos momentos difíceis. Mais do que isso, a oração é um caminho para desenvolver uma relação íntima com Deus. Quando oramos, não estamos apenas falando com o Criador do universo, mas nos conectando diretamente com Deus, nosso Pai Celestial. Desde os tempos bíblicos, vemos que aqueles que tinham uma comunhão profunda com Deus eram homens e mulheres de oração. Davi, por exemplo, constantemente buscava a Deus em suas orações, demonstrando sua dependência total do Senhor. Menumis, Salmo 42, 1 e 2, ele declara: "Assim como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo." Esse desejo por Deus se manifesta através da oração sincera e constante. Jesus nos ensinou que a oração deve ser um ato contínuo e íntimo. Em Mateus 6:6, ele nos instrui: "Mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai, que está no secreto. Então seu Pai, que vê no secreto, o recompensará." Isso significa que a oração não precisa ser um ritual mecânico, mas um momento de profunda intimidade, onde abrimos nosso coração e ouvimos a voz de Deus. Moisés também teve uma comunhão única com Deus através da oração. Em Êxodo 33:11, a Bíblia nos diz que o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com um amigo. Essa é a profundidade da relação que podemos desenvolver com Deus quando cultivamos uma vida de oração diária. Para fortalecer essa intimidade, é essencial que a oração seja acompanhada por momentos de silêncio e meditação na palavra. Muitas vezes, falamos muito e não ouvimos a resposta de Deus. Jeremias 33:3 nos diz: "Clame a mim e eu responderei, e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece." Deus deseja se revelar a nós, mas precisamos aprender a ouvir. Além disso, Jesus nos deu um modelo de oração no Pai Nosso, Mateus 6, 9 e 13, mostrando que a oração deve incluir adoração, submissão à vontade de Deus, petições e confissão. Seguir esse exemplo nos ajuda a manter um relacionamento equilibrado e saudável com o Senhor. Quando buscamos a Deus através da oração, nossa vida espiritual se fortalece e nossa fé cresce. A intimidade com Deus nos dá discernimento, paz e a certeza de que Ele está conosco em todos os momentos. Agora, escreva nos comentários: "Eu desejo uma comunhão profunda com Deus." E compartilhe essa mensagem para que mais pessoas possam ser inspiradas a buscar a presença do Senhor através da oração. Oração e o poder da intercessão. A oração intercessória é uma das formas mais poderosas de nos conectarmos com Deus e intercedermos pelos outros. Quando oramos pelos necessitados, enfermos e perdidos, estamos cumprindo um chamado divino e exercendo um papel fundamental no reino de Deus. A intercessão nos permite ser canais de bênçãos e instrumentos de transformação na vida das pessoas. A Bíblia nos ensina que a intercessão tem um impacto poderoso. Tiago 5,16 nos diz: "Confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados." A oração de um justo é poderosa e eficaz. Isso significa que quando oramos pelos outros, estamos ativando o poder de Deus em suas vidas. Um exemplo extraordinário de intercessão está em Êxodo 32, 11 e 14, onde Moisés intercede pelo povo de Israel
após eles terem pecado contra Deus. Sua oração sincera fez com que o Senhor mudasse de ideia e não destruísse a nação. Isso demonstra que a intercessão pode mudar situações impossíveis e trazer a misericórdia de Deus sobre os que precisam. Jesus também nos deu o maior exemplo de intercessão. Em João 17, ele ora pelos seus discípulos e por todos aqueles que viriam a crer nele. Além disso, em Lucas 22:32, Jesus diz a Pedro: "Mas eu orei por você para que a sua fé não desfaleça." Isso nos mostra que a intercessão fortalece a fé e sustenta aqueles que enfrentam dificuldades. Outro caso marcante de intercessão é o de Abraão em Gênesis 18:23-33, onde ele intercede por Sodoma e Gomorra. Mesmo diante do juízo iminente, Abraão buscou a misericórdia de Deus, ensinando-nos que a intercessão é uma expressão de amor e compaixão. Quando nos tornamos intercessores, aprendemos a orar com mais profundidade e sensibilidade espiritual. A intercessão nos ensina a olhar além das nossas próprias necessidades e a buscar o bem do próximo, alinhando nossa vontade à de Deus. A oração intercessória também nos fortalece espiritualmente. Em Efésios 6:18, Paulo nos exorta: "Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos." Isso significa que devemos nos comprometer a orar regularmente pelos outros e confiar que Deus agirá. Se você deseja ser um intercessor poderoso, comece hoje mesmo. Escolha alguém para orar, apresente suas petições diante de Deus e creia que Ele está ouvindo. Agora, escreva nos comentários: "Eu escolho ser um intercessor", e compartilhe essa mensagem para que mais pessoas possam ser inspiradas a interceder pelos que necessitam da graça de Deus. Oração e o avivamento espiritual. O avivamento espiritual sempre esteve ligado a momentos intensos de oração. Ao longo da história da Igreja, os maiores movimentos de renovação e despertamento espiritual aconteceram quando o povo de Deus se reuniu para buscar sua face com fervor e humildade. Mas o que realmente significa um avivamento? E como a oração está no centro desse mover sobrenatural? Avivamento significa um retorno à paixão por Deus, um despertar da fé e uma renovação da comunhão com o Senhor. Na Bíblia, vemos exemplos claros de como a oração provocou grandes mudanças espirituais. Em 2 Crônicas 7:14, Deus faz uma promessa poderosa: "Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e curarei a sua terra." Esse versículo nos mostra que o avivamento começa com um coração quebrantado diante de Deus. No livro de Atos, encontramos um dos maiores avivamentos da história da Igreja. Em Atos 2, os discípulos estavam reunidos em oração quando o Espírito Santo foi derramado sobre eles, capacitando-os a pregar com ousadia e levando milhares de pessoas à conversão. Esse evento nos ensina que a oração é a chave para que o poder de Deus se manifeste de forma extraordinária. Outro grande exemplo é o avivamento ocorrido nos dias de Neemias. Em Neemias 1:4, ele ouviu sobre a destruição de Jerusalém e chorou, jejuou e orou a Deus por restauração. Sua oração fervorosa moveu a mão de Deus e levou o povo ao arrependimento, restaurando tanto os muros da cidade quanto a fé do povo. A história da Igreja também nos mostra como avivamentos poderosos começaram com grupos de oração. O avivamento dos morávios, liderado por Conde Zinzendorf no século XVIII, nasceu de uma vigília de oração ininterrupta que durou mais de 100 anos. Outro exemplo é o grande avivamento do país de Gales, em 1904, onde milhares de pessoas
foram transformadas pela presença de Deus através de reuniões de oração intensas e fervorosas. Mas o avivamento não se limita a grandes eventos. Ele pode começar em sua vida pessoal, quando dedicamos tempo à oração e buscamos a Deus com sinceridade. Experimentamos uma renovação espiritual que nos aproxima mais dele. O fogo do Espírito Santo reacende nossa paixão por Cristo, nos tornando luz para o mundo. Se você deseja experimentar um avivamento verdadeiro, comece orando. Busque a Deus de todo o coração. Peça que Ele renove sua fé e use sua vida para impactar aqueles ao seu redor. Agora, escreva nos comentários: Senhor, envia um avivamento, e compartilhe essa mensagem para que mais pessoas possam ser tocadas pelo poder da oração. Oração e a batalha espiritual. A oração não é apenas um meio de comunhão com Deus, mas também uma poderosa arma espiritual na batalha contra as forças do mal. A Bíblia nos ensina que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades espirituais. Efésios 6:12. Diante disso, como podemos utilizar a oração para vencer as batalhas espirituais que enfrentamos diariamente? Jesus nos mostrou que a oração é essencial para resistir ao inimigo. Em Mateus 26:41, ele disse aos discípulos: vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Isso nos ensina que a oração nos fortalece e nos capacita a vencer as fraquezas da carne e as investidas do inimigo. Um dos exemplos mais marcantes de batalha espiritual na Bíblia é o confronto entre Daniel e as forças malignas que tentavam impedir sua resposta de oração. Em Daniel 10, 12 e 13, vemos que um anjo foi enviado para trazer a resposta de Daniel, mas foi impedido por um príncipe demoníaco. Isso mostra que há um combate no mundo espiritual quando oramos, e a perseverança na oração faz toda a diferença. Outro exemplo poderoso é a armadura de Deus, descrita em Efésios 6, 10, 18. Paulo nos instrui a vestir toda a armadura de Deus para resistirmos aos ataques do diabo. E ele finaliza essa passagem dizendo: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Isso significa que a oração é o alicerce que nos mantém firmes na batalha espiritual. A oração também é uma arma de libertação. Em Marcos 9, 29, Jesus ensina que essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Isso nos mostra que há desafios espirituais que só podem ser vencidos através da oração intensa e da consagração. Além disso, em Atos 16, 25, 26, Paulo e Silas estavam presos, mas em vez de lamentarem, começaram a orar e louvar a Deus. A resposta foi um terremoto que abriu as portas da prisão e libertou a todos. Esse episódio nos ensina que a oração tem poder para quebrar cadeias espirituais e trazer livramento. Se você enfrenta batalhas espirituais, lembre-se de que Deus lhe deu autoridade para vencer através da oração. Declare a palavra de Deus, fortaleça sua fé e permaneça em oração constante. Agora, escreva nos comentários: minha vitória está na oração. E compartilhe essa mensagem para que mais pessoas sejam fortalecidas na batalha espiritual. Chegamos ao final desta poderosa jornada sobre a oração e seu impacto transformador. Se você acompanhou cada bloco até aqui, saiba que sua dedicação em buscar conhecimento espiritual demonstra seu desejo de crescer na fé e se aproximar de Deus. A oração é mais do que palavras, é um caminho para um relacionamento profundo e íntimo com o Criador. Ao longo deste estudo, aprendemos que a oração é um meio de comunhão com Deus e fortalecimento espiritual. A chave para mover o coração de Deus e receber respostas. Uma arma poderosa na batalha espiritual, essencial para avivamentos e transformações. A forma mais eficaz de interceder e impactar vidas.
A oração nos capacita a enfrentar desafios, fortalece nossa fé e nos mantém firmes diante das adversidades. Como diz 1 Tessalonicenses 5,17, orem sem cessar. Essa é a orientação para aqueles que desejam viver na presença de Deus diariamente. Agora eu te pergunto, você está pronto para tornar a oração um hábito diário em sua vida? Se sim, comece agora mesmo. Reserve momentos do seu dia para se conectar com Deus. Busque-o com sinceridade e veja como Ele transformará sua jornada espiritual. Para fortalecer essa mensagem, escreva nos comentários: eu escolho viver uma vida de oração. Declare essa verdade sobre sua vida e encoraje outras pessoas a fazerem o mesmo. Não esqueça de curtir este conteúdo e compartilhar com amigos e familiares. Se inscreva no canal para mais reflexões bíblicas e ensinamentos espirituais que irão edificar sua vida. Que Deus abençoe grandemente sua caminhada e que a oração seja a base de sua fé. Lembre-se, quando você ora, Deus ouve, age e transforma.